A função do sonho. Uma vez que sabemos que o pré-consciente é suspenso à noite pelo desejo de dormir, podemos perceber e proceder a uma investigação inteligente do processo de sonhar. Antes, porém, façamos um resumo do conhecimento já acumulado sobre esse processo. Mostramos que a atividade durante as horas em que a pessoa está acordada deixa vestígios e resíduos do dia dos quais a soma de energia não pode ser removida por completo, ou a atividade em vigília revive durante o dia um dos desejos inconscientes, ou ambas as condições ocorrem ao mesmo tempo. Descobrimos as muitas variações que podem acontecer. O desejo inconsciente já abriu caminho até os resíduos do dia, tanto durante o dia como, de todo modo, no início do sono, e efetuou uma transferência para eles. Isso produz um desejo que é transferido para material recente ou o desejo recém-suprimido ganha vida de novo, por meio do reforço do inconsciente. Agora, esse desejo tenta abrir caminho até a consciência, no trajeto normal dos processos mentais, por meio do pré-consciente, ao qual de fato pertence por um de seus elementos constitutivos. No entanto, é confrontado pela censura, ainda ativa, sob cuja influência agora sucumbe. Então, incorpore a distorção para a qual o caminho já foi aberto pela transferência para material recente. Até aqui, até em vias de se tornar algo que lembra uma obsessão, um delírio ou algo do gênero, isto é, um pensamento reforçado por uma transferência de expressão distorcida pela censura. Neste instante, o prosseguimento de sua evolução é detido enquanto dura o estado dormente do pré-consciente. Aparentemente, esse sistema se protegeu da invasão, diminuindo suas excitações. Portanto, o processo do sonho assume um percurso regressivo, que acabou de ser aberto pela peculiaridade do sono, e com isso segue a atração exercida sobre ele pelos grupos da memória que em si mesmos existem, em partes apenas como energia visual, ainda não traduzida nos termos dos sistemas posteriores. No caminho para a regressão, o sonho assume a forma de dramatização. O tema da compressão será discutido mais adiante. O processo do sonho terminou agora a segunda parte do curso, seguidas vezes entravado. A primeira parte consumiu-se aos poucos, indo de cenas ou fantasias do inconsciente para o pré-consciente, enquanto a segunda parte gravita do advento da censura de volta às percepções. Porém, quando o processo do sonho se torna conteúdo da percepção, ele, por assim dizer, conseguiu se esquivar do obstáculo montado pela censura e pelo sono no pré-consciente. Esse processo consegue chamar a atenção para si mesmo e ser notado pela consciência, pois esta, que para nós significa um órgão sensorial para a percepção de qualidades psíquicas, pode receber estímulos de duas fontes. A primeira é a periferia do aparato como um todo, a saber, o sistema perceptivo. A segunda são os estímulos de prazer ou de dor que constituem a única qualidade psíquica produzida na transformação da energia no âmbito do aparato. Todos esses processos do sistema, até mesmo os dos pré-conscientes, são desprovidos de qualquer qualidade psíquica e, portanto, não são objetos da consciência, na medida em que não fornecem prazer ou dor à percepção. Teremos de presumir que essas liberações de prazer e de dor regulam automaticamente a saída dos processos de ocupação, mas a fim de tornar possíveis funções mais delicadas, descobriu-se mais tarde ser necessário tornar o curso das apresentações mais independente das manifestações de dor. Para conseguir isso, o sistema pré-consciente precisava de algumas qualidades próprias que pudessem atrair a consciência e muito provavelmente as recebeu por meio da conexão dos processos pré-conscientes com o sistema de memória dos sinais da fala. Sistema esse tão desprovido de qualidades. Por meio das qualidades desse sistema, a consciência, até então um órgão sensorial apenas para percepções, torna-se agora também um órgão sensorial para parte dos nossos processos mentais. Com isso, por assim dizer, temos duas superfícies sensoriais, uma dirigida às percepções e outra aos processos mentais pré-conscientes. Devo supor que a superfície sensorial da consciência dedicada ao pré-consciente torna-se menos excitável pelo sono que a dirigida aos sistemas de percepção. A abolição do interesse pelos processos mentais noturnos é de fato proposital. Nada deve perturbar a mente. O pré-consciente quer dormir.
Contudo, assim que o sonho se torna uma percepção, ele ganha a capacidade de estimular a consciência por meio das qualidades assim adquiridas. O estímulo sensorial realiza o que de fato lhe era destinado, quer dizer, direciona parte da energia à disposição do pré-consciente para a atenção a ser dada ao estímulo. Por conseguinte, devemos admitir que o sonho invariavelmente nos desperta, ou seja, põe em atividade parte da nossa e parte da força dormente do pré-consciente. Essa força se torna a influência sobre o sonho que designamos como elaboração secundária, a fim de promover a conexão e a compreensibilidade. Isso significa que o sonho é tratado por essa força como qualquer outro conteúdo da percepção, estando sujeito às mesmas ideias de expectativas, pelo menos até onde o material o admita. No que tange à direção nessa terceira parte do sonho, pode-se dizer que, mais uma vez, aqui o movimento é progressivo. A fim de evitarmos maus entendidos, não seria impróprio dizer algumas palavras sobre as peculiaridades temporais desses processos oníricos. Numa discussão muito interessante, o que parece sugerida pelo desconcertante sonho de Maury com a guilhotina, Globot tenta demonstrar que o sonho não requer outro tempo além do período de transição entre o sono e o despertar. Despertar exige tempo, pois o sonho acontece durante esse período. Somos inclinados a crer que a imagem final do sonho é tão forte que obriga a pessoa a acordar. Mas, na realidade, essa imagem só é forte porque a pessoa já está perto de acordar quando ela surge. Douglas já enfatizou que Goblet foi obrigado a repudiar muitos fatos para generalizar sua teoria. Além disso, há aqueles sonhos dos quais não acordamos, como, por exemplo, alguns sonhos em que sonhamos que estamos sonhando. Com base em sonho conhecimento do nosso trabalho onírico, não podemos, de modo nenhum, admitir que o sonho só se estenda ao longo do período do despertar. Ao contrário, devemos considerar provável que a primeira parte do trabalho do sonho começa durante o dia, quando ainda estamos sob o domínio do pré-consciente. A segunda fase do trabalho onírico, a saber, é a modificação efetuada pela censura, a atração das cenas inconscientes e sua penetração na percepção. Deve prosseguir ao longo da noite. E provavelmente sempre temos razão quando afirmamos sentir como se tivéssemos sonhado a noite inteira, embora não possamos dizer com que. Entretanto, não penso ser necessário presumir que, até o momento de se tornarem conscientes, os processos do sonho realmente sigam a sequência temporal descrita, ou seja, que existe primeiro o desejo onírico transferido, depois a distorção da censura e, consequentemente, a mudança de direção para a regressão, e assim por diante. Fomos obrigados a formular essa sucessão tendo em vista a descrição. Na realidade, porém, é muito mais uma questão de tentar, ao mesmo tempo, este ou aquele caminho e de emoções que flutuam indo e vindo, até que, enfim, em razão de uma distribuição mais apropriada, obtém-se um agrupamento em especial que permanece. Com base em algumas experiências pessoais, eu mesmo que vejo propenso a crer que o trabalho do sonho costuma exigir mais do que um dia e uma noite para produzir resultado. Se isso for verdade, a arte extraordinária exibida na construção do sonho perde toda a maravilha. Em minha opinião, até mesmo a importância dada à sua compreensibilidade como ocorrência da percepção surte efeito antes que o sonho atraia a consciência para si. Sem dúvida, de agora em diante, o processo será acelerado, uma vez que daqui para frente o sonho será submetido ao mesmo tratamento que qualquer outra percepção. É como os fogos de artifício que requerem horas e horas de preparação e apenas um instante pegam fogo. Por meio do trabalho do sonho, agora o processo onírico ou ganha intensidade suficiente para atrair para si a consciência e estimular o pré-consciente, bastante independente do tempo ou da profundidade do sono, ou, caso sua capacidade seja insuficiente, deve esperar até receber a atenção acionada imediatamente antes do despertar. A maioria dos sonhos parece operar com intensidades psíquicas relativamente baixas, uma vez que aguardam despertar. Entretanto, isso explica o fato de que, com regularidade, nos lembramos de algo sonhado ao termos despertado de repente de um sono profundo.
Nesse caso, como no despertar espontâneo, o primeiro olhar se volta para o conteúdo da percepção criado pelo trabalho do sonho, enquanto o olhar seguinte se volta para o conteúdo criado de fora. Tem mais interesse teórico, porém, aqueles sonhos capazes de nos despertar no meio do sono. Devemos ter em mente a conveniência demonstrada de forma geral em outras oportunidades e nos perguntar por que o sonho, isto é, o desejo inconsciente, tem o poder de perturbar nosso sono, ou seja, a realização do desejo pré-consciente. Provavelmente isso decorre de certas relações energéticas, cujo entendimento nos escapa. Se tivéssemos esse entendimento, provavelmente descobriríamos que a liberdade dada ao sonho e o dispêndio de certa dose de atenção desinteressa também e representam para o sonho economia de energia, tendo em vista o fato de que o inconsciente deve ser mantido sob controle tanto à noite quanto de dia. Por experiência própria, sabemos que o sonho, mesmo que interrompa o sono várias vezes em uma mesma noite, ainda continua compatível com dormir. Acordamos por um instante e na mesma hora retomamos o sono. É como espantar uma mosca durante o sono. Acordamos momentaneamente, só para isso, e quando voltamos a dormir, removemos essa perturbação. Como já foi demonstrado por exemplos familiares do sono de amas de leite, exemplo, e etc., a realização do desejo de dormir é bastante compatível com o dispêndio de certa dose de atenção em determinada direção. Nesse momento, contudo, devemos tomar conhecimento de uma objeção baseada no melhor entendimento dos processos inconscientes. Embora nós mesmos tenhamos dito que os desejos inconscientes são sempre ativos, afirmamos, entretanto, que durante o dia eles são e não são fortes o bastante para se tornarem perceptíveis. Mas quando dormimos e o desejo inconsciente mostra seu poder de formar um sonho e de despertar o pré-consciente, por que esse poder se esgota depois que tomamos conhecimento do sonho? Não pareceria mais provável que o sonho devesse se renovar perpetuamente, como uma incômoda mosca que, mesmo depois de expulsa, tem o prazer de retornar sempre e sempre? O que justifica a nossa afirmação de que o sonho remove a perturbação do sono? É bem verdade que os desejos inconscientes permanecem ativos. Eles representam caminhos que podem ser percorridos sempre que uma soma de excitações se serve deles. Além disso, uma peculiaridade notável dos processos inconscientes é o fato de que permanecem indestrutíveis. Nada pode ser concluído no inconsciente, nada pode cessar ou ser esquecido. Essa impressão é fortalecida, sobretudo, pelo estudo das neuroses, em particular a histeria. O fluxo inconsciente de pensamentos que leva à descarga por meio de ataque histérico volta a tornar-se transitável, tão logo se acumula excitação suficiente. Uma mortificação vivida 30 anos antes, depois de ter tido acesso à fonte de afeto inconsciente, atua ao longo de todo esse tempo, como se fosse recente. Sempre que a memória disso é ativada, a mortificação é revivida e se mostra infundida de excitação, sendo então descarregada no ataque motor. É aqui que tem início o serviço da psicoterapia, cuja sua tarefa é proporcionar ajuste e esquecimento aos processos inconscientes. Aliás, o esvaziamento e o esvanecimento das lembranças e o decaimento dos afetos, que atendemos ser evidentes por si e explicamos como influência primária do tempo sobre as recordações psíquicas, são, na realidade, mudanças secundárias efetivadas por um trabalho desgastante. E é o pré-consciente que realiza esse trabalho. E o único curso de ação a ser adotado pela psicoterapia consiste em subjugar o inconsciente ao domínio do pré-consciente. Por conseguinte, há duas saídas para o processo emocional inconsciente do indivíduo. Ou ele fica por conta própria, caso em que termina por interromper em algum lugar e garante em definitivo uma descarga de sua excitação por meio da mortalidade, ou sucumbe à influência do pré-consciente e sua excitação se torna confinada graças a essa influência em vez de ser descarregada. O processo que ocorre nos sonhos é o do segundo tipo. Pelo fato de ser direcionada pela estimulação consciente, a energia que vem do pré-consciente e confronta o sonho quando ele se torna perceptível restringe a excitação inconsciente do sonho e a torna inócua como fator de perturbação. Quando a pessoa acorda por um momento, ela de fato espantou a mosca que ameaçava atrapalhar seu sono. Agora podemos compreender que,
Dar total liberdade de ação ao desejo inconsciente, abrir-lhe caminho à regressão, a fim de que possa tomar um sonho e então restringi-lo e ajustá-lo por um pequeno dispêndio de atuação pré-consciente é realmente mais conveniente e econômico do que domar o inconsciente durante todo o tempo do sono. Inclusive, devemos esperar que o sonho, mesmo se originalmente não tenha sido um processo conveniente, tenha adquirido algum papel no jogo das forças da vida psíquica. Percebemos agora qual é essa função. O sonho se incumbiu de levar a excitação liberada do inconsciente de volta ao domínio do pré-consciente. Desse modo, assegura alívio para a excitação vinda do inconsciente e age como válvula de segurança para essa instância, ao mesmo tempo que garante o sono para o pré-consciente, a um pequeno custo de estado de vigília. Assim como as outras formações psíquicas do seu grupo, o sonho se oferece como um acordo que serve ao mesmo tempo a ambos os sistemas ao realizar os dois desejos, uma vez que sejam compatíveis entre si. Uma rápida olhada na teoria da eliminação de Robert mostra que devemos concordar com esse autor quando ao ponto principal, a saber, a determinação da função do sonho, embora possamos discordar dele em nossas hipóteses e em nosso tratamento do processo onírico. A qualificação que acabamos de esboçar, desde que os dois desejos sejam compatíveis entre si, contém uma sugestão. Pode haver casos em que a função do sonho naufraga. O processo onírico é admitido em primeira instância como uma realização de desejo do inconsciente. Mas se essa tentativa de realização perturba o pré-consciente a ponto de ele não conseguir mais manter seu repouso, então o sonho rompe o acordo e deixa de executar a segunda parte de sua tarefa. Com isso, o acordo é desfeito e substituído por uma vigília total. Também aqui não é, de fato, culpa do sonho se, embora em geral seja o guardião do sono, ele for obrigado, nesse caso, a funcionar como perturbação do sono, o que tampouco nos deve levar a alimentar dúvidas sobre a sua eficácia. Esse não é o único caso do organismo em que um arranjo normalmente eficaz se torna ineficaz e perturbador tão logo algum elemento é modificado nas condições de origem. Então, a perturbação serve, pelo menos, ao novo propósito de anunciar a mudança e de colocar um jogo contra ela os meios de ajustamento do organismo. A esse respeito, tenho em mente o caso dos sonhos de ansiedade, e para não dar a impressão de tentar excluir esse testemunho contra a teoria da realização de desejos sempre que me deparo com ele, tentarei explicar os sonhos de ansiedade e oferecer ao menos algumas sugestões. Há muito tempo, deixou de nos parecer uma contradição que um processo psíquico que desenvolve ansiedade ainda seja uma realização de desejo. Podemos explicar essa ocorrência pelo fato de que o desejo pertence a um sistema, o inconsciente, enquanto o outro sistema, o pré-consciente, o rejeitou e suprimiu. A dominação do inconsciente pelo pré-consciente não é completa, mesmo na pessoa com saúde mental perfeita. A quantidade dessa supressão revela o grau da nossa normalidade psíquica. Os sintomas neuróticos indicam que há um conflito entre os dois sistemas, e tais sintomas são resultado de um acordo desse conflito para lhe dar um fim temporário. De um lado, os sintomas oferecem ao inconsciente uma saída para a descarga de excitação e servem como via de segurança. De outro, proporcionam ao pré-consciente a capacidade de dominar, em alguma medida, o inconsciente. É altamente instrutivo considerar, por exemplo, a significação de qualquer fobia histérica ou de uma agorafobia. Vamos supor uma pessoa neurótica, incapaz de atravessar a rua sozinha, algo que justificadamente chamaríamos de sintoma. Tentamos removê-lo, insistindo que o indivíduo execute a ação da qual se acha incapaz. O resultado da insistência será um ataque de ansiedade, e a manifestação de um ataque de ansiedade na rua tem sido muitas vezes a causa de uma reação agorafóbica. Constatamos assim que o sintoma foi constituído para prevenir um surto de ansiedade. A fobia é erguida perante a ansiedade como uma fortaleza em área de fronteira. A menos que estudemos o papel desempenhado pelos afetos nesses processos, algo aqui só podemos fazer de modo imperfeito, não será possível prosseguir com nossa discussão. Sendo assim, vamos presumir que há uma razão para que a pessoa e para que a supressão do inconsciente se torne necessária.
Se a descarga da apresentação fosse deixada por sua própria conta, isso desenvolveria um afeto do inconsciente originalmente dotado de caráter do prazer, mas, com o aparecimento da repressão, passa a ser dotado do caráter de dor. Tanto o objetivo como o resultado da supressão consiste em deter o desenvolvimento dessa dor. A supressão entende-se sobre a ideação inconsciente, porque a liberação da dor poderia emanar essa ideação. Aqui estão assentadas as bases para uma suposição muito definida a respeito da natureza do desenvolvimento do afeto, considerado o motor ou atividade secundária. A chave para sua intervenção está localizada nas apresentações do inconsciente. Por meio da dominação do pré-consciente, essas apresentações são, por assim dizer, sufocadas e inibidas na saída dos impulsos conectados ao desenvolvimento das emoções. O perigo que deve ao fato de o pré-consciente deixar de ocupar a energia consiste em que as excitações inconscientes liberam um afeto que só pode ser percebido como dor ou ansiedade, em consequência da repressão que outrora aconteceu. Esse perigo é liberado pela plena influência do processo onírico. As determinações para sua realização consistem no fato de que as repressões acontecem e os desejos emocionais suprimidos vão se tornar suficientemente fortes. Nesse sentido, estão desprovidos por completo do âmbito psicológico da estrutura do sonho. Se não fosse o fato de que o nosso sujeito está conectado ao tema do desenvolvimento da ansiedade apenas por um único fator, a saber, estar livre do inconsciente durante o sono, eu poderia deixar de lado a discussão do sonho de ansiedade, evitando todas as obscuridades que lhe fazem ou que lhe dizem respeito. Como repeti várias vezes, a teoria da ansiedade pertence à psicologia da neurose. Eu diria que no sonho a ansiedade é um problema de ansiedade, não um problema do sonho. Não temos mais nada a fazer com ele após havermos demonstrado seu ponto de contato com a temática do processo onírico. Só me resta uma única coisa a fazer. Como já disse que a ansiedade neurótica tem origem em fontes sexuais, posso submeter os sonhos de ansiedade à análise, a fim de demonstrar o material sexual nesses pensamentos oníricos. Por motivos justificados, abstenho-me de citar aqui qualquer um dos inúmeros exemplos à minha disposição dados por pacientes neuróticos e, em vez disso, prefiro mencionar sonhos de ansiedade de pessoas jovens. Pessoalmente, há décadas não tenho sonhos de ansiedade, mas me ocorre um de meus 7 ou 8 anos que, mais ou menos há 30 anos, submeti à interpretação. Foi um sonho muito vívido e que me mostrava minha amada mãe adormecida com fisionomia especialmente calma sendo levada para o quarto e posta na cama por 2 ou 3 pessoas com bico de ave. Acordei chorando e gritando e assustei meus pais. A figura do sonho eram muito altas, vestidas de maneira incomum e tinham um bico. Eu as vira em ilustrações da edição da Bíblia de Philippon. Penso que representavam deidades com cabeça de gavião presentes em relevos de uma tumba egípcia. A análise também introduziu a reminiscência de um filho malcriado do zelador que costumava brincar conosco no campo em frente de casa. Quero acrescentar que o nome dele era Philip. Acho que foi desse menino que ouvi pela primeira vez o termo vulgar que significa relação sexual, o qual as pessoas educadas substituem pelo simples latim coitus, que significa coito, mas ao qual o sonho alude nitidamente ao escolher cabeças de ave. Devo ter suspeitado do significado sexual da palavra pela expressão no rosto do meu experiente professor. No sonho, os traços da minha mãe eram copiados da fisionomia do meu avô, que eu vira poucos dias antes de seu falecimento, ressoando um estado de coma. Assim, no sonho, a interpretação da elaboração secundária deve ter sido que minha mãe estava morrendo. O relevo do túmulo também está em concordância com isso. Acordei tomando por essa ansiedade e não consegui me acalmar até acordar meus pais. Lembro-me de ter ficado calmo de repente quando vi minha mãe diante de mim, como se eu precisasse da garantia de que ela não estava morta. Mas essa interpretação secundária do sonho só fora realizada sob a influência da ansiedade engegrada. Eu não estava com medo porque sonhara que minha mãe estava morrendo, mas interpretei o sonho dessa maneira na elaboração pré-consciente porque já estava dormindo pela ansiedade e dominado por ela também.
Esta, no entanto, por meio da repressão, podia ser associada a um desejo obscuro, obviamente sexual, que encontrar a expressão satisfatória no conteúdo visual do sonho. Um homem de 27 anos que ficara seriamente doente durante um ano sofrera de muitos sonhos aterrorizantes entre 11 e 13 anos. Pensava que um homem com um machado corria atrás dele. Ele queria correr, mas se sentia paralisado e não conseguia sair do lugar. Esse sonho pode ser entendido como um bom exemplo de sonho de ansiedade muito comum e aparentemente indiferente em termos de sexualidade. Na análise, esse homem primeiro pensou numa história que lhe fora contada pelo tio, algo cronologicamente posterior ao sonho, de que ele fora atacado à noite por um sujeito de aparência suspeita. Essa ocorrência levou-o a crer que ele mesmo poderia ter ouvido algo semelhante a esse episódio à época do sonho. Em relação ao machado, lembrou-se de que naquele período da vida, certa vez, machucara a mão enquanto rachava lenha com um machado. Isso imediatamente o levou ao relacionamento com o irmão mais novo, a quem costumava maltratar e derrubar. Ele lembrou em especial de uma ocasião em que bateu o irmão chutando-lhe a cabeça até que sangrasse, o que fez a mãe observar, receio que um dia ele o mate. Embora aparentemente ele estivesse pensando na questão da violência, ocorreu-lhe de repente uma reminiscência de quando tinha 9 anos. Os pais haviam voltado tarde para casa e ido para a cama, enquanto ele fingia dormir. Logo começou a ouvir pessoas arfando e outros ruídos que lhe pareceram estranhos, além de conseguir entrever a posição dos pais na cama. Associações posteriores mostraram que ele formara uma analogia entre essa relação dos pais e sua própria relação com o irmão menor. Classificou o que ocorria entre os pais na categoria de violência e embate físico, e desse modo chegou ao conceito sádico do coito, tão comum entre as crianças. O fato de muitas vezes ter reparado que havia sangue na cama da mãe corroborava a concepção de que a relação sexual de adultos parece estranha a uma criança que a observa e lhe desperta medo. Ouso dizer que esse é um fato da experiência diária. Tenho explicado esse medo das crianças pelo fato de a excitação sexual não ser dominada por seu entendimento, e provavelmente isso também é inaceitável para elas, porque os pais estão envolvidos. Nesse filho, a excitação convertera-se em medo. Numa fase de vida ainda mais precoce, a emoção sexual direcionada ao genitor do gênero oposto não é barrada pela repressão, mas expressa-se livremente, como vimos antes. Sem hesitar, eu daria a mesma explicação aos terrores noturnos com alucinação, que ocorrem com frequência em crianças. Aqui também, sem dúvida, estamos tratando de sensações sexuais rejeitadas e incompreensíveis, que, se registradas, talvez indicassem algum período de tempo, pois a intensificação da libido sexual pode igualmente ser reduzida de modo acidental, por meio de impressões emocionais e dos processos graduais e espontâneos de desenvolvimento. Falta-me o material necessário para sustentar essas explicações derivadas de observações. Por outro lado, o pediatra parece carecer também do ponto de vista que, por si só, torna compreensível toda uma série de fenômenos, tanto somáticos como psíquicos. A fim de ilustrar com um exemplo cômico como alguém com os atolhos da mitologia médica pode deixar de compreender esses casos, vou relatar um caso que encontrei na tese de Dagper, em 1881, sobre o terror noturno. Um garoto de 13 anos, cuja saúde era frágil, começou a se tornar ansioso e sonhador. Seu sono se tornou inquieto e, mais ou menos uma vez por semana, era interrompido por um ataque agudo de ansiedade com alucinações. A recordação desses sonhos era invariavelmente muito nítida. De fato, ele relatou que o demônio gritava: Agora te pegamos, agora te pegamos. Depois disso, ele sentia cheiro de enxofre. O fogo queimava sua pele. Esse sonho o deixava excitado e tomado pelo terror. Ele não conseguia gritar no início, mas depois a voz voltava e ele se ouvia nitidamente dizendo: Não, não, eu não. Por quê? Não fiz nada. Ou então ele dizia: Por favor, não, nunca mais faço isso. De vez em quando ele também dizia: Albert não fez isso. Em seguida, evitava se despir porque, como disse, o fogo só o atacava quando ele estava sem roupas. O jovem foi retirado do mundo desses sonhos ruins que lhe ameaçavam a saúde e enviado para viver no campo, onde se recuperou no intervalo de um ano e meio.
Contudo, aos 15 anos, ele confessou um dia: não ousei admitir, mas eu frequentemente sentia formigamento e superexcitação. No final, isso me deixou tantas vezes nervoso que cogitei me jogar da janela do dormitório. Por certo, não é difícil suspeitar de que 1. O menino praticara masturbação quando mais jovem, o que provavelmente negava e fora ameaçado com castigos severos por essa transgressão. 2. Sob a pressão da puberdade, fora novamente despertada a tentação de se masturbar. 3. Agora, porém, surgia nele a luta de repressão, suprimindo a libido e transformando-a com medo, o que em seguida assumiu a forma das punições com as quais era então ameaçado. No entanto, citemos as conclusões às quais o autor chegou. Sua observação mostra que, número 1, a influência da puberdade num jovem de saúde frágil pode produzir um quadro de fraqueza extrema, e isso pode levar a uma anemia cerebral muito acentuada. Número 2, essa anemia cerebral produz transformação do caráter, alucinações demoníacas e estados de ansiedade noturna e talvez diurna. Número 3, a demonomania e a autorrecinação do dia podem ser atribuídas à influência da educação religiosa a que o paciente fora submetido na infância. Número 4. Todas as manifestações desapareceram como resultado de prolongada estada no campo, como exercícios físicos e o retorno da força física após o término do período da puberdade. Número 5. Uma predisposição à origem do problema cerebral do garoto pode ser atribuída à hereditariedade e ao quadro de sífilis do pai. O comentário final do autor está nos seguintes termos: incluímos essa observação no quadro dos delírios apitéticos da inanição, porque é a isquemia cerebral que relacionamos a esse estado particular. Processo primário e processo secundário. Regressão. Quando me aventurei a penetrar mais fundo na psicologia dos processos oníricos, empreendi uma tarefa difícil, a qual meu poder de descrever dificilmente se equipara. Reproduzir numa descrição com uma sucessão de palavras a simultaneidade de uma cadeia de eventos tão complexa e fazê-lo mantendo a imparcialidade dessa exposição é algo muito além da minha capacidade. Agora, devo reconhecer o fato de que, em minha descrição da psicologia da neurose, não consegui seguir o desenvolvimento histórico de minhas ideias. Os pontos de vista na minha concepção do sonho foram alcançados por meio de investigações anteriores sobre a psicologia da neurose, as quais não devo fazer menção aqui, mas que sou repetidamente forçado a citar, embora preferisse seguir a direção oposta, começando pelo sonho, para estabelecer uma conexão com a psicologia da neurose. Estou bem ciente de todas as inconveniências decorrentes dessa dificuldade para o leitor, mas não conheço nenhum meio para evitá-las. Como me sinto insatisfeito com essa situação, fico feliz em me dedicar a outro ponto de vista que parece aumentar o valor dos meus esforços. Como foi demonstrado na introdução do primeiro capítulo, vejo-me confrontado com um tema alvo das mais radicais contradições por parte das autoridades. Após nossa discussão dos problemas oníricos, encontramos espaço para a maioria dessas contradições. Entretanto, fomos forçados a definir, sem hesitação, duas exceções a essas opiniões, a saber, que o sonho não tem sentido e que é um processo somático. Afora esses aspectos, tivemos de aceitar todas as ideias contraditórias em alguma parte do complexo argumento e podemos demonstrar que haviam descoberto algo que estava certo. O sonho dá prosseguimento aos impulsos e aos interesses dominantes do estado de vigília, o que foi, em geral, confirmado pela descoberta dos pensamentos latentes do sonho. Esses pensamentos só dizem respeito a coisas que nos parecem importantes e de grande interesse. O sonho nunca se ocupa de trivialidades, porém, também concordamos com o contrário, ou seja, que o sonho reúne resíduos indiferentes do dia e, enquanto não houver se distanciado, em alguma medida, da atividade à vida em vigília, não conseguirá se ocupar de algum evento importante do dia. Constatamos que isso é verdadeiro para o conteúdo do sonho, o que confere expressão modificada ao pensamento onírico por meio da desfiguração. Dissemos que, com base na natureza do mecanismo de associação,
o processo onírico se apossa mais facilmente de um material recente ou indiferente que ainda não tenha sido procurado ou captado pela atividade mental em vigília. E graças à censura, o sonho transfere a intensidade psíquica do que é importante, mas também desagradável, para um material indiferente. A hipermnésia do sonho e o recurso material infantil tornaram-se os principais apoios à nossa teoria do sonho. Nela, atribuímos ao desejo originado da infância o papel de motor indispensável à formação do sonho. Naturalmente, não poderíamos pensar em duvidar da significação experimentalmente demonstrada dos estímulos sensoriais objetos durante o sono, mas pusemos esse material na mesma relação com o desejo onírico que os resíduos dos pensamentos da atividade em vigília. Não havia necessidade de questionar o fato de que o sonho interpreta como ilusão os estímulos sensoriais objetivos, mas oferecemos o motivo para essa interpretação, que não ficou decidida pelas autoridades. A interpretação prossegue de material tal que o objeto percebido é transformado em algo inócuo, que não perturba o sono e fica disponível para a realização do desejo. Embora não admitamos como fonte especial do sonho o estado subjetivo de excitação dos órgãos sensoriais durante o sono, o que parece ter sido demonstrado pelo Trumbull-Lett, nem por isso nos transformamos e nem tornamos incapazes de explicar a excitação por meio da revitalização regressiva de recordações ativas subjacentes ao sono. Um papel modesto na nossa concepção também foi atribuído às sensações orgânicas indiferentes e interiores, que se podem considerar o ponto alto da explicação do sonho. Essas sensações de cair, de voar ou de estar inibido colocam-se como material sempre ponto e pronto a ser usado pelo trabalho do sonho, para expressar pensamentos oníricos, todas as vezes em que for necessário. Que o processo onírico é rápido e momentâneo parece ser verdade para a percepção da consciência do conteúdo onírico já preparado. As partes precedentes do processo onírico provavelmente adotam um curso lento e flutuante. Resolvemos o enigma do conteúdo onírico superabundante, comprimido, num brevíssimo momento, explicando que isso se deve à apropriação de estruturas quase formadas da vida psíquica. Verificamos ser correto que o sonho é desfigurado e distorcido pela memória, mas esse não é um fato perturbador, uma vez que é apenas a última operação manifesta do trabalho de desfiguração ativo desde o início do trabalho do sonho. Na amarga e aparentemente irreconciliável controvérsia sobre o si, à noite a vida psíquica dorme ou pode fazer o mesmo uso de suas capacidades como durante o dia. Fomos capazes de concordar com ambos os lados, embora não plenamente com nenhum deles. Encontrei provas de que os pensamentos do sonho apresentam e representam uma atividade intelectual muito complicada, que emprega praticamente todos os meios fornecidos pelo aparato psíquico. Ainda assim, não se pode negar que esses pensamentos do sonho foram originados durante o dia, e é indispensável supor que existe um estado de sono na vida psíquica. Com isso, mesmo a teoria do sono parcial entrou em cena, mas as características do sono foram encontradas não na dilapidação das conexões psíquicas, e sim na cessação do sistema psíquico dominante durante o dia, que decorre do desejo de dormir. Retirar-se do mundo externo conversa e conserva sua importância também em nossa concepção. Embora não seja o único fator, nem por isso deixa de ajudar a regressão a tornar possível a representação do sonho. É incontestável que devemos rejeitar um redirecionamento voluntário a essa apresentação, mas a vida psíquica não se torna desprovida de um objeto por causa disso, já que após o abandono da desejada apresentação final, são as indesejadas que passam a dominar. Não apenas reconhecemos uma frouxa conexão associativa no sonho, como colocamos sob seu controle um território muito maior do que teríamos imaginado. No momento, descobrimos que esse é apenas o falso substituto de outro, que faz sentido e é correto. Sem dúvida, também dissemos que o sonho é absurdo, mas fomos capazes de aprender com os exemplos como o sonho realmente sábio quando simula um absurdo. Não negamos nenhuma das funções atribuídas ao sonho. O sonho alivia a mente como uma válvula e, segundo Robert, todos os tipos de materiais prejudiciais são neutralizados por meio de sua representação no sonho. Essas ideias que coincidem e não coincidem exatamente com nossa teoria da dupla realização do desejo pelo sonho,
mas nos termos que ele mesmo empregou, tornam-se ainda mais compreensíveis a nós do que ao próprio Robert. O livre uso que a psique faz de suas faculdades se expressa em nosso entendimento na não interferência da atividade pré-consciente do sonho. O retorno do estado embrionário da vida psíquica no sonho e a observação de Everlock Ellis sobre um mundo arcaico de vastas emoções e pensamentos imperfeitos parecem-nos antecipações felizes de nossas deduções sobre o efeito de modos primitivos de trabalho suprimidos durante o dia que participam da formação do sonho. E, ao nosso ver, como concorda Dalage, o material suprimido torna-se a principal origem do sonho. Reconhecemos plenamente o papel de Scherner atribuir à fantasia onírica e até mesmo a sua interpretação, mas fomos obrigados, por assim dizer, a encaminhá-lo a outro setor do problema. Não é o sonho que produz a fantasia, mas a fantasia inconsciente que assume o papel principal na formação dos pensamentos do sonho. Somos gratos a Scheimer por sua pista para a fonte dos pensamentos oníricos, mas quase tudo que ele atribui ao trabalho do sonho é imputável à atividade do inconsciente, em atuação durante o dia e fornecendo estímulos não só para os sonhos, mas também para sintomas neuróticos. Tivemos de distinguir o trabalho do sonho dessa atividade como algo totalmente diferente e muito mais restrito. Por fim, de modo nenhum abandonamos o vínculo entre os sonhos e os distúrbios mentais, mas, ao contrário, dotamos essa associação de alicerces mais firmes em novo solo. Desse modo, estruturamos e estruturados pelo novo material da nossa teoria, como se houvesse uma unidade superior, verificamos que cabem nessa estrutura as conclusões mais variadas e contraditórias das autoridades, mas se posicionam de maneira diversa e apenas algumas são totalmente rejeitadas. Contudo, nossa estrutura ainda não está concluída, pois, deixando de lado as muitas obscuridades que necessariamente encontramos em nosso trajeto pelas trevas da psicologia, vemo-nos agora aparentemente constrangidos por uma nova contradição. Por um lado, permitimos que os pensamentos do sonho procedam de operações mentais perfeitamente normais, enquanto, por outro, encontramos em meio aos pensamentos oníricos alguns processos mentais de todo anormais, que se estendem igualmente ao conteúdo dos sonhos. Por conseguinte, nós os repetimos na interpretação dos sonhos. Tudo o que denominamos trabalho do sonho parece tão distante dos processos psíquicos que reconhecemos como corretos que os mais severos julgamentos dos autores sobre a baixa atividade psíquica dos sonhos nos parecem infundados. Talvez, apenas avançando ainda mais, possamos chegar a um maior entendimento e a mais melhoras. Vou escolher uma das circunstâncias que levam à formação dos sonhos. Aprendemos que o sonho substitui grande parte dos pensamentos derivados da vida diária e que são dotados de lógica perfeita. Portanto, não podemos duvidar de que esses pensamentos têm origem em nossa vida mental normal. Vimos que se repetem nos pensamentos do sonho todas as qualidades que avaliamos como nossas operações mentais e que as distinguem como atividades complexas de ordem superior. Contudo, não é necessário presumir que este trabalho mental seja realizado durante o sono, pois isso comprometeria materialmente a noção do estado psíquico do sono adotada até aqui. Esses pensamentos também podem ter se originado do dia e, não tendo sido percebidos pela nossa consciência quando se formaram, continuando a se desenvolver até ficarem completos no início do sonho. Se pudermos concluir alguma coisa dessa situação, no máximo provaremos que as operações mentais mais complexas são possíveis sem a cooperação da consciência, o que já aprendemos independentemente da psicanálise de todas as pessoas que sofrem de histeria ou obsessões. Seguramente, esses pensamentos oníricos em si mesmos não são incapazes de ter consciência. Pode haver várias razões para que eles não tenham se tornado conscientes durante o dia. Tomar consciência depende do exercício de uma certa função psíquica, a da atenção, que parece se estender a uma quantidade definida e que pode ter sido retirada do fluxo de pensamentos em questão para atender a outros objetivos. Outra maneira de esses fluxos mentais ficarem à parte da consciência é esta: nossa reflexão consciente nos ensina que, quando prestamos atenção, seguimos uma rota definida,
Mas, se essa rota nos leva a uma ideia de não e não se sustenta diante da censura, nós a interrompemos e deixamos de prestar atenção. Agora, aparentemente, o fluxo de pensamentos assim iniciado e abandonado pode seguir adiante sem chamar a atenção, a menos que alcance um ponto de intensidade especialmente notável que força o retorno da atenção. Uma rejeição inicial, talvez provocada conscientemente pelo julgamento baseado em alguma incorreção ou incompatibilidade relativa ao verdadeiro propósito do ato mental, pode explicar, portanto, o fato de um processo mental continuar até o início do sono sem que a consciência perceba. Vamos recapitular dizendo que designamos esse fluxo de pensamentos como um processo pré-consciente. Acreditamos que esse fluxo seja perfeitamente correto e que possa ter sido negligenciado ou interrompido e suprimido. Vamos descrever também, com toda a franqueza, de que maneira entendemos que seja esse fluxo de apresentação. Pensamos que, partindo de uma apresentação final, certa dose de excitação chamada energia de ocupação desloca-se pelos caminhos associativos selecionados por aquela apresentação final. Um fluxo de pensamentos negligenciado, entre aspas, é aquele que não recebeu esse tipo de ocupação, enquanto o fluxo suprimido ou rejeitado é aquele do qual essa ocupação foi retirada. Com isso, ambos os fluxos foram abandonados às próprias emoções. O fluxo final de pensamentos provido de energia é, sob determinadas condições, capaz de atrair a atenção da consciência por meio da qual, então, recebe um excedente de energia. Seremos obrigados, no momento futuro, a elucidar nossa suposição relativa à natureza e à atividade da consciência. A linha de pensamento instigada no pré-consciente pode desaparecer espontaneamente ou continuar. Entendemos a primeira possibilidade nos seguintes termos: a energia é difundida por todos os caminhos associativos que emanam do pré-consciente e lança a cadeia inteira de ideias no estado de excitação que, após durar algum tempo, fica mais fraco em razão da transformação da excitação que exige uma saída e se torna energia dormente. Se essa primeira possibilidade é desencadeada, o processo não tem mais importância para a formação do sonho, mas outras apresentações finais estão à espreita em nosso pré-consciente, originadas de fontes inconscientes e dos desejos permanentemente ativos. Estes podem apoderar das excitações do círculo de pensamentos que ficou por conta própria, estabelecer uma ligação entre esse círculo e o desejo inconsciente e transferir para ele a energia inerente ao desejo inconsciente. Com isso, a linha de pensamento negligenciada ou suprimida está em condições de se manter, embora esse reforço também não a ajude a obter acesso à consistência. Podemos dizer que a linha de pensamento até então pré-consciente foi absorvida pelo inconsciente. Ocorreriam outras circunstâncias para a formação do sonho se, desde o princípio, a linha de pensamento pré-consciente tivesse sido conectada ao desejo inconsciente e, por essa razão, fosse rejeitada pela ocupação final predominante, ou se um desejo inconsciente fosse virado por outros motivos, possivelmente somáticos, e por si mesmo buscasse transferência para os resíduos psíquicos não apurados, não ocupados pelo pré-consciente. Todos esses casos finalmente se combinam em uma única possibilidade, de tal modo que se estabelece no pré-consciente uma linha de pensamento que, tendo sido abandonada pela ocupação pré-consciente, é agora ocupada pelo desejo inconsciente. Daí em diante, a linha de pensamento é submetida a uma série de transformações que não mais reconhecemos como processos psíquicos normais e nos fornecem um resultado surpreendente, a saber, uma formação psicopatológica. Vamos enfatizar e agrupar essas transformações. Número 1. As intensidades das ideias individuais tornam-se capazes de se descarregar por completo e, passando de uma concepção a outra, formam apresentações únicas, dotadas de intensidade marcante. Pela ocorrência repetida desse processo, a intensidade de uma linha toda de pensamento pode ser finalmente reunida num único elemento de apresentação. Esse é o princípio da compressão ou condensação. A condensação é a principal responsável pela impressão estranha do sonho, pois não conhecemos nada análogo a ela na vida psíquica normal, acessível à consciência.
Também encontramos aqui representações de grande significação psíquica, como junções ou resultados finais de cadeias inteiras de pensamento, mas essa validade não se manifesta em nenhum outro atributo evidente o bastante para ser percebido internamente. Assim, o que foi apresentado nele não se torna de modo algum mais intenso. No processo de condensação, toda a malha psíquica de exceções e conexões se transforma na intensidade do conteúdo da apresentação. É o mesmo que ocorre em um livro impresso, quando espaçamos as letras ou salientamos um negrito qualquer para qualquer palavra que queiramos enfatizar para melhor entendimento do texto. Na fala, a mesma palavra seria enunciada em voz mais alta e com ênfase deliberada. A primeira comparação nos leva de imediato a um exemplo extraído do capítulo sobre o trabalho do sonho. Historiadores da arte chamam nossa atenção para o fato de que as esculturas históricas mais antigas adotam um princípio similar ao expressar a importância das pessoas pelo tamanho das estátuas que as apresentam. No entanto, uma obra de arte do período romano faz uso de meios mais sutis para alcançar o mesmo resultado. A figura do imperador é posta no centro com postura firme e ereta. É dado cuidado especial à moldagem adequada dessa figura. Os inimigos são vistos curvados aos pés dele, mas ele não é mais representado como um gigante entre anões. Já a reverência dos subordinados diante do superior nos dias atuais é apenas um eco desse antigo princípio de representação. A direção tomada pela condensação do sonho é prescrita, por um lado, pelas verdadeiras relações pré-conscientes dos pensamentos oníricos e, por outro lado, pela atração dos resíduos visuais do inconsciente. O sucesso do trabalho da condensação produz aquelas intensidades requeridas para a penetração nos sistemas da percepção. Número 2. Além disso, por meio da livre transferência de intensidades e a serviço da condensação, são formadas apresentações intermediárias, que são concessões, por assim dizer, das quais há inúmeros exemplos. Nesse mesmo sentido, isso é algo inaudito no curso de uma apresentação normal, em que se trata, sobretudo, de uma questão de escolha e retenção do elemento apropriado à apresentação. Em contrapartida, formações compostas e a base de concessões ocorrem com extraordinária frequência quando tentamos encontrar uma expressão linguística para pensamentos pré-conscientes, os chamados lapsos de linguagem. Número 3. As apresentações que transferem sua intensidade para outras são dotadas de associações muito soltas, mantidas juntas por aquelas formas de associação desprezadas por nossos pensamentos sérios e utilizadas apenas para produzir efeito da inteligência. Entre essas apresentações estão associações de sons e alguns tipos de consonância. Número 4. Os pensamentos contraditórios não tentam eliminar-se uns aos outros, mas permanecem lado a lado. Com frequência, unem-se para produzir uma condensação, como se houvesse contradição, ou formam acordos pelos quais nunca deveríamos perdoar nossos pensamentos, mas que muitas vezes aprovamos em nossos atos. Esses são alguns dos processos anormais mais concípios aos quais pensamentos antes formados de maneira racional são submetidos no transcorrer do trabalho do sonho. Na qualidade de traço principal desses processos, reconhecemos a alta importância atrelada ao fato de tornar a energia de ocupação móvel e capaz de descarga. O conteúdo e a real significação dos elementos psíquicos aos quais aderem essas energias tornam-se questão de importância secundária. Pode-se pensar que a condensação e a formação de concessões acontecem apenas a serviço da regressão, quando surge a ocasião para mudar pensamentos em imagem, mas a análise, ainda mais nitidamente, a síntese de sonhos desprovidos de regressão para imagens, como o sonho autodiscour, com conversa com o advogado N, apresentam o mesmo processo de deslocamento e condensação que os outros. Nessa medida, não podemos nos recusar a reconhecer que os dois tipos de processos psíquicos, diferentes em essência, participam da formação do sonho. Um deles forma pensamentos oníricos perfeitamente corretos, equivalentes aos pensamentos normais, ao passo que o outro trata essas ideias de maneira altamente surpreendente e incorreta. Então, o que temos agora para propor em relação a esse segundo processo psíquico?
Seríamos incapazes de responder a essa pergunta aqui se não nos tivéssemos aprofundado sobremaneira na psicologia das neuroses, em particular a histeria. Com base nesse estudo, inteiramo-nos de que os mesmos processos psíquicos incorretos, assim como outros não enumerados, controlam a formação dos sintomas histéricos. Também na histeria, logo encontramos uma série de pensamentos perfeitamente corretos, equivalentes a nossos pensamentos conscientes, mas de cuja existência nessa forma nada conseguimos aprender e que só podemos reconstruir subsequentemente. Se de alguma maneira tiverem forçado a percepção a captá-los, descobrimos pela análise dos sintomas formados que esses pensamentos normais foram submetidos a tratamento anormal e transformados em sintomas pela condensação e formação de concessões, por meio de associações superficiais, sob a máscara da contradição e, por último, ao longo da regressão. Em vista da completa identidade entre as peculiaridades do trabalho do sonho e da atividade psíquica que formam os sintomas psiconeuróticos, sentimos-nos justificados ao transferir para o sonho as conclusões que a histeria nos impôs. Tomamos da teoria da histeria a proposição segundo a qual a elaboração psíquica anormal de uma linha de pensamento normal só acontece quando esta foi usada para a transferência de um desejo inconsciente que veio da infância e está em estado de repressão. De acordo com essa proposição, elaboramos a teoria do sonho com base na suposição de que o desejo onírico em atuação tem origem, invariavelmente, no inconsciente, o qual, como nós mesmos admitimos, não pode ser universalmente demonstrado, embora não possa ser refutado. Mas, a fim de explicar o verdadeiro significado do termo repressão, empregado tão livremente, seremos obrigados a fazer mais alguns acréscimos à nossa construção psicológica. Anteriormente, elaboramos a ficção de um aparato psíquico primitivo cujo trabalho é regulado pelos esforços para evitar o acúmulo de excitação e, tanto quanto possível, manter-se livre dela. Por esse motivo, ele foi construído conforme a estrutura de um aparato reflexo. A motilidade, originalmente a caminho para mudanças corporais interiores, forma um caminho de descarga à disposição desse aparato. A seguir, discutimos ao mesmo tempo, introduzimos a mesma suposição, a saber, o acúmulo da excitação, conforme algumas modalidades que não nos dizem respeito, percebido como dor que põe o aparato em movimento a fim de reproduzir o sentimento de gratificação e em que a diminuição da excitação é percebida como prazer. No aparato, chamamos de desejo essa corrente que emana da dor e busca o prazer. Dissemos que nada além de desejo é capaz de pôr aparato em movimento e que a descarga de excitação do aparato é regulada automaticamente pela percepção do prazer e da dor. O primeiro desejo deve ter sido uma ocupação alucinatória da memória em busca de gratificação, mas essa alucinação, a menos que seja mantida até a exaustão, mostrou-se incapaz de gerar a cessação do desejo e, consequentemente, de garantir o prazer associado à gratificação. Com isso, mostrou-se necessária uma segunda atividade, em nossa terminologia, a atividade de um segundo sistema, que não e que nos permitisse a ocupação da memória alcançar a percepção e, desse ponto em diante, restringir as forças psíquicas, mas sim que levasse a excitação proveniente do estímulo do anseio por um caminho tortuoso, até a mortalidade espontânea, que, por fim, pudesse mudar o mundo externo de modo a permitir que ocorresse a percepção real do objeto da gratificação. Até esse momento, descrevemos a estrutura do aparato psíquico. Esses dois sistemas são o germe do inconsciente e do pré-consciente que incluímos no aparato plenamente desenvolvido. A fim de estar em condições de mudar com sucesso o modo externo por meio da motilidade, é preciso haver o acúmulo de grande quantidade de experiências nos sistemas da memória, bem como a múltipla fixação das relações evocadas nesse material de memória por diferentes apresentações finais. Agora, seguimos em frente com nossa hipótese. A múltipla atividade do segundo sistema, que envia e retrai energia experimentalmente, deve, por um lado, ter pleno comando de todo o material da memória, mas, por outro, seria um dispêndio supérfluo enviar aos caminhos mentais individuais grandes quantidades de energia que seriam dispersadas num propósito, diminuindo a quantidade disponível para a transformação do mundo externo. Por uma questão de convivência e de conveniência, postulo, portanto, que o segundo sistema
tem êxito em manter a maior parte da energia de ocupação em estado dormente, usando apenas uma pequena porção para os fins do deslocamento. O mecanismo desses processos me é totalmente desconhecido. Quem desejar dar prosseguimento a essas ideias deve tentar encontrar analogias físicas e preparar o caminho para uma demonstração do processo do movimento na estimulação do neurônio. Apenas defendo a ideia de que a atividade do primeiro sistema, psi, é dirigida para o fluxo livre, para o exterior, de quantidades de excitação, e que o segundo provoca a inibição desse fluxo para o exterior por força de energias que emanam dele, ou seja, produz uma transformação na energia dormente, provavelmente aumentando seu nível. Portanto, suponho que, sob o controle do segundo sistema, em comparação com o primeiro, o curso da excitação está sujeito a condições mecânicas inteiramente diferentes. Quando o segundo sistema termina seu trabalho mental experimental, remove a inibição e a congestação das excitações e permite que essas excitações fluam até a motilidade. Apresenta-se agora uma linha interessante de pensamento se considerarmos a relação entre a inibição da descarga pelo segundo sistema e a relação por meio do princípio da dor. Busquemos então a contraparte do sentimento primário da gratificação, ou seja, o sentimento objeto e objetivo de medo. Um estímulo perceptivo age no aparato primitivo e torna-se a fonte de uma emoção dolorosa. Isso será seguido depois por manifestações motoras irregulares, até que uma retire o aparato do alcance da percepção e da dor, mas com o reaparecimento da percepção dessa manifestação vai se repetir imediatamente, até que a percepção tenha desaparecido outra vez. Restará, contudo, a tendência a reocupar a percepção da fonte da dor em forma de alucinação ou alguma outra coisa. Ao contrário, haverá tendência no aparato primário a abandonar a imagem da lembrança dolorosa assim que, de algum modo, esta for enfraquecida, uma vez que o vazamento de sua excitação seguramente produzirá dor. O desvio para longe da memória, que não é senão a repetição da fuga anterior para longe da percepção, também é facilitado pelo fato de que, diferentemente da percepção, a maioria não possui qualidade suficiente para estimular a consciência e, assim, atrair nova energia para si. Esse desvio fácil e irregular do processo psíquico para longe da recordação dolorosa representa para nós o modelo e o primeiro exemplo de repressão psíquica. Como é sabido no geral, grande parte desse desvio para longe da dor, à semelhança da conduta do avestruz, pode ser facilmente demonstrada até mesmo na vida psíquica normal de adultos. O inconsciente e a consciência. Realidade. Numa inspeção mais minuciosa, constatamos que não se trata da existência de dois sistemas próximos da extremidade motora do aparato, mas de dois tipos de processo ou modos de descarga emocional. A suposição de sua existência foi aplicada nas discussões psicológicas do capítulo anterior. Para nós, isso não faz diferença, pois sempre devemos estar prontos a deixar de lado ideias subsidiárias toda vez que nos colocamos em posição de substituí-las por algo que se aproxime mais da realidade desconhecida. Agora, vamos tentar corrigir algumas concepções que talvez tenham sido erroneamente formuladas quando consideramos os dois sistemas, no sentido mais óbvio e grosseiro, como dois locais dentro do aparato psíquico, noções que deixaram resquícios nos termos repressão e penetração. Assim, quando dizemos que uma ideia inconsciente busca se transferir para o pré-consciente a fim de mais tarde penetrar a consciência, não queremos dizer que uma segunda ideia deve ser formada num novo lugar como uma transcrição perto da qual o texto original continua existindo. Além disso, quando falamos de penetração na consciência, desejamos cuidadosamente evitar toda a ideia de mudança de local. Quando falamos de uma ideia pré-consciente estar reprimida e é subsequentemente assimilada pelo inconsciente, poderíamos ter tentados ou ser tentados por essas imagens tomadas da ideia de luta por território, a supor que um arranjo foi desfeito, de fato, numa localidade psíquica e substituído por outro em nova localidade. Para esboçar essas comparações, substituímos o que pareceria corresponder melhor à realidade da situação, dizendo que uma energia de ocupação é deslocada ou retirada de certo arranjo para que a formação psíquica caia sob o domínio de um sistema ou seja retirada dele.
Aqui, mais uma vez, substituímos o modo tópico de apresentação por um dinâmico. Não é a formação psíquica que nos parece ser a fator principal e motivador, mas sua intervenção. Entendo que seja apropriado e justificável, porém, dedicarmos-nos mais um pouco a uma concepção ilustrativa dos dois sistemas. Evitaremos qualquer má aplicação desse modo de representação se nos lembrarmos de que apresentações, pensamentos e formações psíquicas não deveriam, em geral, ser localizados nos elementos orgânicos do sistema nervoso, mas, por assim dizer, entre eles, onde as resistências e os caminhos constituem o correlato que lhes corresponde. Tudo que pode se tornar objeto de nossa percepção interna é virtual, como a imagem do telescópio produzida pela passagem dos raios de luz, mas temos base para supor a existência dos sistemas, que em si não têm nada de psíquico e nunca se tornaram acessíveis à nossa percepção psíquica, respondendo às lentes do telescópio que criam a imagem. Continuando com essa comparação, podemos dizer que a censura entre os dois sistemas corresponde à refração dos raios durante sua passagem para um novo meio. Até esse ponto, tomamos a psicologia como nossa própria responsabilidade. Agora, é chegado o momento de examinar as opiniões teóricas que dominam a psicologia atual e testar sua relação com a nossa teoria. Para a psicologia, a questão do inconsciente, segundo as palavras abalizadas por Libs, é menos uma questão psicológica do que a questão da psicologia. Desde que a psicologia resolveu essa questão pela explicação verbal de que psíquico e o consciente, ou é o consciente, e que ocorrências psíquicas inconscientes são uma contradição óbvia, tornou-se impossível uma estimativa psicológica das observações alcançadas pelo médico diante de estados mentais anormais. O médico e o filósofo concordam apenas quando ambos reconhecem que processos psíquicos inconscientes são a expressão apropriada e justificada para um fato estabelecido. O médico não pode apenas dar de ombros e rejeitar a afirmação de que consciência é a qualidade indispensável do psíquico. Caso seu respeito pelos pronunciamentos dos filósofos continue forte o bastante, ele pode presumir que ele e estes não tratam do mesmo tema e não praticam a mesma ciência, pois uma única observação inteligente da vida psíquica de um neurótico, assim como uma única análise de um sonho, deve levá-lo à convicção inalterável de que as operações mentais mais complexas e corretas, às quais ninguém recusaria o nome de ocorrências psíquicas, podem se dar sem a estimulação da consciência da pessoa. Uma reação originada da exagerada valorização da qualidade da consciência torna-se a condição preliminar indispensável a qualquer entendimento correto do comportamento psíquico. Nas palavras de Lipps, o inconsciente deve ser aceito como a base geral da vida psíquica. O inconsciente é o círculo mais largo, que inclui em seu âmbito o círculo menor do consciente. Tudo que é consciente tem uma etapa preliminar no inconsciente, ao passo que o inconsciente pode interromper essa etapa e, ainda assim, reivindicar seu pleno valor como atividade psíquica. Em termos mais exatos, o inconsciente é o psíquico real. Sua natureza interior nos é tão desconhecida quanto a realidade do mundo externo e nos é relatada de modo tão imperfeito por meio de dados da consciência quanto é o mundo externo por meio das indicações de nossos órgãos dos sentidos. Há alguns anos, durante uma consulta, atendia uma menina inteligente de aparência inocente. Vestia-se de modo estranho. Enquanto, em geral, o traje feminino é cuidado até os menores detalhes, uma de suas meias estava caída e dois botões do corpete estavam desabotoados. Ela se queixava de dores numa das pernas e expôs uma delas, sem ter sido solicitada para isso. No entanto, a queixa principal, em suas próprias palavras, era que ela sentia que havia alguma coisa presa em seu corpo, que ia e vinha dentro dele e fazia tremer sem parar. Às vezes, isso tornava seu corpo rígido. Quando ouviu isso, o colega que me acompanhava nessa consulta olhou para mim. O motivo dessa queixa estava bem claro para ele. A nós dois pareceu estranho que a mãe da paciente não desse importância a essa questão. Obviamente, ela mesma deveria ter vivido muitas vezes tal situação quando menina. Quanto à garota, não fazia ideia da importância de suas palavras ou nunca teria permitido que seus lábios a pronunciassem. Aqui, a censura fora tão habilmente ludibriada que, sob a máscara de queixa inocente, uma fantasia tivera acesso à consciência, quando teria permanecido no pré-consciente, não fosse assim.
Outro exemplo. Comecei o tratamento psicanalítico de um garoto de 14 anos que sofria de tique compulsivo, vômitos histéricos, dores de cabeça e etc., garantindo a ele que, após fechar os olhos, veria imagens ou teria ideias de que lhe pedia que me contasse. Ele me entendeu e me atendeu com a descrição de algumas imagens. A última impressão que tivera antes de vir à consulta estava visualmente viva em sua memória. Jogara uma partida de damas com o tio e agora via o tabuleiro nitidamente à sua frente. Comentou as várias posições favoráveis ou desfavoráveis aos movimentos que era seguro fazer. Então, viu uma adaga sobre o tabuleiro, objeto que pertencia ao pai e que, em sua fantasia, fora transferido para o tabuleiro. Depois, veio uma foice sobre o tabuleiro. A seguir, uma cegadeira foi adicionada. E, por fim, ele viu um homem que lembrava um velho camponês aparando a grama em frente à casa de sua família, que ficava distante. Alguns dias depois, descobri o significado dessa série de imagens. Relações familiares tensas haviam deixado o garoto nervoso. Aquele era o caso de um pai severo e resmungão que vivia infeliz com a mãe do menino, terna e delicada, e cujo método educacional consistia em ameaçar. Depois, havia a separação do casal e o novo casamento do pai, que um dia trouxe uma jovem para casa, aposentando-a como a sua nova mãe. A enfermidade do garoto de 14 anos surgiu alguns dias depois. Era a raiva suprimida contra o pai que compusera aquelas imagens e suas alusões inteligíveis. O material fora fornecido por uma reminiscência da mitologia. A adaga era aquela que Zeus usara para castrar o pai. A foice e o velho parecido com camponês representavam Cronos, o homem violento que come os filhos e de que Zeus se vinga de maneira tão pouco filial. O casamento do pai deu ao garoto a oportunidade de rebater as reclamações e ameaças dele, feitas anteriormente, porque o menino brincava com seus genitais. Temos aqui lembranças reprimidas por muito tempo e seus resquícios inconscientes, material que, sob o disfarce de imagem sem sentido, se esgueira na consciência através de caminhos insidiosos que encontrou abertos. Nesse sentido, eu deveria esperar ver o valor teórico do estudo dos sonhos em sua contribuição ao conhecimento psicológico e como preparação para o entendimento de neuroses. Quem pode prever a importância de um conhecimento extenso da estrutura e das atividades do aparato psíquico quando até mesmo nosso atual nível de conhecimentos produz influência terapêutica benéfica nas formas curáveis da psiconeurose? Qual seria, pode-se perguntar, o valor prático desse estudo para o conhecimento psíquico e para a descoberta das secretas peculiaridades do caráter individual? Os sentimentos inconscientes revelados pelo sonho não têm valor de forças reais na vida psíquica? Devemos levar pouco a sério o significado ético dos desejos suprimidos, os quais, assim como criam agora novos sonhos, podem um dia vir a criar outras coisas? Não me sinto justificado a responder tais questões. Não refleti mais sobre esse lado do problema dos sonhos. Penso, porém, que o imperador romano estava errado quando ordenou que um de seus súditos fosse executado porque sonhara que assassinava o imperador. O imperador deveria primeiro ter tentado entender o significado do sonho, muito provavelmente não era o que parecia. E mesmo se um sonho de conteúdo diferente significasse esse tipo de crime de lesa majestade, ainda teria cabimento lembrar as palavras de Platão, segundo os quais o homem virtuoso se contenta em sonhar aquilo que o cruel perpetra na vida real. Portanto, sou da opinião de que é melhor conceder liberdade aos sonhos. Não estou preparando ou nem preparado para dizer de improviso se pode atribuir alguma realidade aos sonhos inconscientes e qual é o seu sentido. A realidade deve naturalmente ser negada a toda a transição e aos pensamentos intermediários. Se tivéssemos à nossa frente os desejos inconscientes em sua mais recente e verídica expressão, ainda seria bom nos lembrarmos de que mais de uma única forma de existência deve ser atribuída à realidade psíquica. A ação e a expressão consciente do pensamento devem basicamente bastar à necessidade prática de julgar o caráter de uma pessoa. E a ação, acima de tudo, o mérito, devem ser postos em primeiro lugar, pois muitos dos impulsos que penetram a consciência são neutralizados por forças reais da vida psíquica antes de serem convertidos em ação.
Aliás, a razão pela qual frequentemente não encontram nenhum obstáculo psíquico no caminho é porque o inconsciente está seguro de que encontrarão resistências mais tarde. Em todo caso, o intrusivo e o instrutivo inteirarmos-nos do solo tão revirado do qual brotam orgulhosamente nossas virtudes, pois é muito raro que a complexidade do caráter humano, movimentando-se dinamicamente em todas as direções, se adapte por toda força de simples alternativa nos termos de nossa antiquada filosofia moral prévia. E quando ao valor do sonho como conhecimento do futuro? Evidentemente, isso é algo que não podemos considerar. A tendência aqui é substituir por conhecimento do passado, pois o sonho tem origem no passado em todos os sentidos. Sem dúvida, a antiga crença de que o sonho revela o futuro não é de todo desprovida de verdade. Ao nos apresentar um desejo como algo realizado, o sonho certamente nos conduz ao futuro, mas esse futuro, entendido como presente por quem sonha, foi formado à semelhança do passado pelo desejo indestrutível.